O Fique Sabendo volta para falar sobre o Maio Amarelo, mês em alusão à prevenção em acidentes de trânsito. Para falar sobre isso, recebendo Gladstone, representante do Demutran aqui para bater um papo com a gente. Bom dia. Muito bem-vindo ao Fique Sabendo. É um mês que a gente tem muito sobre o que debater e falar e principalmente orientar a população maracanauense, né? Com certeza, com certeza. O Maio Amarelo, ele está fazendo esse ano 10 anos, né, do projeto aqui no Brasil. O porquê que se chama Maio Amarelo, né? Dia 11 de maio de 2011, a ONU decretou a década de ações para a segurança no trânsito. Então, foi uma série de políticas que foram realizadas nesse período, até um período de 10 anos, onde ele visava diminuir a quantidade de acidentes de trânsito, né, por meio de políticas públicas. E aqui no Brasil foi realmente abraçado esse projeto, né, da ONU, e hoje nós estamos com 10 anos de Maio Amarelo, né? Por que o amarelo? O mês de maio, porque foi no dia 11 de maio de 2011. Né? Por que o amarelo? Porque no trânsito o amarelo lembra o quê? Atenção. Sim. Então, atenção no trânsito é o que todos nós devemos ter. Né? Então, ficou por isso, Maio Amarelo aqui no Brasil. Né? E essa movimentação do Demutran, em especial em maio, ela muda em que sentido? A gente vê muitas vezes o trabalho de orientação nas vias, mas acredito que esse trabalho passa aí para as escolas, para as empresas. Como é que funciona esse diálogo com a comunidade? Pronto. Nós temos um núcleo de instrução lá no Demutran, um núcleo de educação, e nós trabalhamos com uma equipe, onde essa equipe atende às necessidades, né, às chamadas tanto das empresas quanto também das escolas particulares, escolas públicas do município. Né? Então, a demanda existe realmente durante todo o ano. Mas no mês de maio, por conta do Maio Amarelo, essa demanda ao Demutran aumenta significativamente. Né? Para você ter uma ideia, nós começamos no dia 4 de maio, né, o trabalho com as empresas, e nós já fomos em 9 empresas. Então, muitas empresas já estão sendo alcançadas, né, pelo Demutran, com palestras educativas, né, falando sobre segurança no trânsito, direção defensiva. Então, sobre tudo isso, a gente já está trabalhando assim de forma... Todos os meses a gente trabalha, mas no mês de maio... Mais intensivo. De forma mais intensiva. Um fato que a gente tem que chamar a atenção é o seguinte, que a gente trabalha muito. Eu estou à frente do núcleo de estatísticas, né? E a gente verificou que nos últimos anos vem diminuindo a quantidade de mortos em acidentes de trânsito, tá certo? Tanto diminuindo a quantidade de mortos, quanto diminuindo a quantidade de feridos. E isso se deve muito àquilo que foi feito de melhoria de sinalização, né, de fiscalização. A gente tem uma ideia de fiscalização somente como autuar, como punitiva, mas, na verdade, a fiscalização também tem uma questão educativa também. Né? E o Demutran também trabalha nesse sentido. Então, nós percebemos o seguinte, que uma diminuição realmente dos casos de vítimas fatais e não fatais aqui no município. E, por exemplo, 2 avenidas aqui são as principais em quantidade de acidente, que são as 2 que servem de entrada ou saída, que é a Paz Isolanda do Vale e a Avenida Presidente José Alencar. Né? Então, a gente sempre está realizando, com frequência, blitz educativas nessas vias, com o objetivo de educar, prevenir acidentes. E você falou dessas blitz educativas e fiscalização, o que é que a comunidade associa ao Demutran? A gente sabe que por muito tempo, acredito que ainda hoje sim, mas por muito tempo, com mais força, o guarda de trânsito foi visto como vilão, né? É verdade. Eita, eles já estão ali, estão só esperando. O Maio Amarelo tem esses 10 anos. Vocês sentem que nesses 10 anos o diálogo com a comunidade mudou? Hoje a comunidade consegue ver o guarda de trânsito como um cara que está ali mais para orientar do que simplesmente para punir? Como é também o diálogo nesse sentido? Que acredito que vocês têm um estigma que não pertence a vocês, né? É verdade, é verdade. Infelizmente, tem. Não tem como a gente negar que tem esse estigma de que o agente de trânsito está lá apenas para autuar, né? Com caráter punitivo. Eu entendo que eu consigo perceber que nos últimos anos realmente tem mudado essa visão de que o agente é apenas
e que o órgão, né, é apenas autuador, punitivo. Até mesmo porque, pela quantidade de inserções que nós fazemos nas escolas, pela quantidade de inserções que nós fazemos nas empresas aqui em Maracanaú, a gente consegue desmistificar isso do agente. A gente sempre diz que o agente de trânsito é um servidor público, ele está ali realmente para fiscalizar, mas, acima de tudo, ele está para proteger a vida, para zelar pela vida, pela minha vida, pela sua vida, pela vida de todos nós, né? Então, muitas vezes, aquilo que está no Código de Trânsito é para realmente salvar vidas. O cinto de segurança, o capacete, a viseira baixada, né? Não dirigir alcoolizado. Então, é feito esse trabalho educativo com as empresas e a aceitação das empresas aqui do município tem sido assim fantástica. Fantástica. Nós estamos praticamente com todos os dias lotados, preenchidos até o final do mês, né? Até o dia 26, estamos praticamente com todos os dias preenchidos com as empresas, porque elas estão necessitando, gostam. Já tem várias empresas que nós já fomos há vários anos e eles pedem para a gente retornar novamente, né? Hoje eu tive numa empresa, na Hidrotintas, amanhã já vamos estar em 2 empresas, então, e por aí vai. Então, eles gostam muito dessa participação. E isso, nesses momentos, a gente mostra para eles o seguinte: olha, nós estamos aqui não para fiscalizar, para punir, não, para mostrar para vocês que o agente de trânsito é um parceiro da sociedade. E não apenas aquele cara que chega lá para fiscalizar, o vilão. É importante esse diálogo com as empresas também, porque a gente sabe que, lógico, muitos maracanauenses trabalham na cidade, Isso. Mas muita gente de outras cidades vem a Maracanaú todos os dias pelo polo industrial gigante que nós temos aqui. Maracanaú vem se desenvolvendo na infraestrutura mobiliária, viária em especial, e a gente sabe que essa infraestrutura, esse crescimento, acarreta também em mudanças. Hoje eu passei numa avenida, era assim que funcionava na rua e agora é em outra. Acredito que as empresas também agradecem muito esse trabalho de orientação para aquele que vem de fora e de surpresa é pego com a mudança viária em Maracanaú. O diálogo de orientação hoje no Maio Amarelo, lógico, ele é em especial a prevenção de acidentes de trânsito, mas no dia a dia é dessa mudança que diariamente a gente tem em Maracanaú, né? Perfeito, exatamente, né? Na verdade, eu digo sempre o seguinte, que o trabalho de segurança viária, ele é anual, durante todos os meses do ano, né? Há um foco maior da mídia no mês de maio, realmente, mas o Demutran, e eu acredito que praticamente todos os órgãos de trânsito, eles zelam pela segurança viária, né, pela fluidez no trânsito, durante todo o ano, porque o objetivo maior de um órgão de trânsito não é multar, não é punir, tá certo? É zelar pela vida. E zelando pela vida, é claro que tem a questão punitiva, não deixa de ter, mas tem também a questão educativa, né? Por exemplo, por meio do núcleo de instrução que nós criamos agora recentemente, nós constantemente atualizamos os agentes de trânsito acerca do Código de Trânsito. Então, existe uma equipe que está à frente, que ela vai se debruçando, estudando, se atualizando e repassa todas essas atualizações para os agentes de trânsito. E isso faz com que o agente de trânsito fique mais qualificado e possa exercer o seu trabalho de forma mais correta, de forma mais sensata, com bom senso, com educação, né? E zelando cada vez mais pela vida dos munícipes. A gente acompanha, falando da vida dos munícipes, tendo experiência em cidades ao lado de Maracanaú, que hoje é uma metrópole, a gente vê o costume daquele andar sem capacete mesmo na rua. Vou ali no mercantil e vou sem capacete. Aqueles costumes meio que de interior que a gente sabe que tem e que a lei funciona diferente, né, nessas regiões. Maracanaú passou por um crescimento gigante nos últimos anos. Perfeito. Isso tornou a cidade um movimento de capital, praticamente. E acredito que o trabalho da guarda, ele muda também durante do Demutran, né? Da guarda de trânsito, você fala mais do Demutran, ele também muda nesse período. Existiu uma transformação no Demutran nos últimos anos em relação a que o Maracanaú era, o que hoje é e o que vai se tornar? Existe. Não tem como a gente ficar parado no tempo, né? Não tem como a gente ficar parado no tempo. Então, a tendência é
que o órgão de trânsito observe essas mudanças, essas alterações, o crescimento populacional, o crescimento da frota de veículos, e ele vá realmente se adaptando a esse crescimento, né? A própria legislação de trânsito, ela faz com que o órgão de trânsito ele seja obrigado, entre aspas, a criar, a se estruturar mais, né? A se estruturar mais. Isso acontece não só com o Demutran de Maracanaú, com a autarquia municipal de Fortaleza, na Caucaia, em outros municípios da região metropolitana. Então, todos nós temos que realmente entender, ver realmente a mudança que está tendo no município e aumentar a estrutura. Parte do poder público investir mais nesse tipo de estrutura, né? E eu costumo dizer o seguinte, não adianta somente investir em equipamento, é fundamental investir em equipamento. É fundamental, em estrutura do órgão, em capacidade. Mas a qualificação dos agentes, né, a valorização dos agentes se faz muito necessária, se faz muito importante. Hoje o trânsito não é mais apenas tido como algo apenas específico do trânsito, mas tem a ver com saúde, tem a ver com segurança viária, e com saúde pública. Para você ter uma ideia, Patrick, a média brasileira de mortos no trânsito passa dos 40 mil por ano. 40 mil por ano. Então, mata mais do que uma guerra, a verdade é essa. Isso. Né? Mata mais do que uma guerra. O custo dos acidentes de trânsito no Brasil consegue passar dos 30 bilhões de reais por ano. Isso eu estou incluindo tudo, né? União, estados, municípios, né? Tem um custo muito alto. E isso existe um custo social também. Porque se a gente, segundo pesquisa recente da Federal do Rio de Janeiro, se a gente for contabilizar, e do Ministério da Saúde também, perdão, a quantidade de pessoas, de vítimas fatais e não fatais, que ficam com sequelas, durante um ano, ultrapassa as 900 mil pessoas. Então, é um número gigantesco. Você imagina só pessoas feridas, né, em grande quantidade, inflando os hospitais, isso. Não é verdade? É gasto para o hospital, né? É gasto para o hospital, é gasto para a família. Então, tem todo um custo social que está por trás disso, né? Então, eu digo sempre o seguinte, investimento em estrutura para o órgão, valorização profissional e também a qualificação, investimento em qualificação para o agente. Porque não adianta eu andar num carro importado para fiscalizar se o agente de trânsito ele não tem a capacidade, né, técnica para desempenhar bem a sua função e atender bem a sociedade. E você fala que a preocupação principal é salvar vidas e que a punição ela acaba sendo uma consequência disso. E é interessante que a gente vê que as punições mais altas, elas são quando podem te prejudicar a vida. Por exemplo, o uso do sem capacete é uma gravíssima. Gravíssima. Porque se acontecer um acidente, a principal vítima vai ser aquele que está sem um capacete. É interessante a gente ver dentro da lei de trânsito que todas as graves punições são aquelas que te colocam você mesmo em risco. E a pessoa se coloca muitas vezes revoltada por ter recebido aquela multa, sendo que era para alertar a ele mesmo. Que a exatamente. É difícil você, às vezes, ter o diálogo e fazer compreender isso, né? A pessoa acha que está sendo punida quando ela está sendo alertada. Ela salva. Muitas vezes salva, né? O tema do Maio Amarelo esse ano, no trânsito, escolha a vida. No trânsito, escolha a vida. A vida é o nosso maior bem. A vida é o nosso maior bem. Você falou agora perfeitamente esse exemplo do capacete de segurança, né? E quando você diz que o maior prejudicado é o condutor, é o maior prejudicado, mas ele não é o único. Sim. Vou te dar aqui um exemplo. Nós estamos em 2023. Eu acho que em 2011, 2012, eu fiz um trabalho de pesquisa para a Federal do Ceará, né, para a UFC, junto ao IJF, para colher informações sobre acidentes de trânsito. Tinha dias que eu ia lá de manhã, tinha dias que eu ia à tarde, tinha dias que eu ia à noite, né? E eu lembro que uma certa vez eu estava lá, à tarde, conversando com o chefe da seção de UTI, né, dos leitos de UTI, com o médico, e de repente chega uma enfermeira. E essa enfermeira chega, doutor, está subindo uma pessoa que está necessitando de um leito de UTI.
ela teve um AVC. E não tinha como atender essa moça, por quê? Porque tínhamos, naquele momento, 12 leitos de UTI ocupados, e ele me disse, dos 12 leitos que estão ocupados, sabe quantos são motociclistas? 9. Olha aí. 9 motociclistas ocupando dos 12 leitos. Praticamente todos com traumatismo craniano, ou seja, sem capacete, fora outras fraturas no corpo. Aí eu te digo, se aquele, via de regra, né, a grosso modo, se aquele condutor de motocicleta tivesse de capacete, ele não teria tido traumatismo craniano, muito provavelmente teriam leitos de UTI disponíveis para atender aquela senhora que chegou com um problema de AVC, que teoricamente é algo involuntário. Sim. Então, na verdade, primariamente, ele é o maior prejudicado, com certeza absoluta. Mas ele também acaba prejudicando outras pessoas, né, de forma indireta. Além do que ele pode ter prejudicado no próprio trânsito no momento do acidente. Com né? certeza. O carro que ele bateu, alguém que ele atropelou. Com certeza. Além Com desse certeza. risco que tem. Você falou da questão do estudo que o Demutran faz dentro da cidade, compreender o que realmente é melhor de fato. E é interessante a gente ver o diálogo que existe entre o Demutran, a Secretaria de Infraestrutura, que também é de mobilidade e desenvolvimento aqui da cidade, porque, por exemplo, nós temos a Avenida Carlos Gereissati, a Certo. famosa Avenida 5, Avenida 5. conhecida por muito tempo. No seu projeto inicial não teria estacionamento nela, não poderiam estacionar os veículos lá. E começou assim, mas foi identificado que é totalmente inviável. E tinha necessidade. A gente precisa e tem a necessidade de ter o estacionamento na avenida. Assim, tem a identificação em outras ruas, que essa é ideal só subir, essa só descer. Como é que é esse diálogo diário com a Secretaria de Infraestrutura, que recebe a demanda, repassa para vocês? Acho que diariamente tem essa conversa, né? Pronto, nós, Demutran e Secretaria de Infraestrutura, estão sempre em reunião, sempre conversando para realmente, você falou muito bem agora, muitas vezes é feito um projeto, né? Já é um projeto estudado, ok, mas de repente, no decorrer, no transcurso da elaboração desse projeto, aliás, da realização desse projeto, acontecem algumas necessidades que não estavam previstas, tá certo? Que é o caso, né? Então, se foi verificado que havia necessidade de se ter mais vagas de estacionamento, né, para atender as necessidades da sociedade, com certeza absoluta, tanto a Secretaria de Infraestrutura quanto o Demutran conseguem readaptar aquele projeto de forma a atender a necessidade. Esse é o objetivo da Secretaria de Infraestrutura e do Demutran, atender a necessidade da sociedade. E acredito que por parte de vocês também existe a identificação de, em vez da demanda chegar da população à Secretaria ou Demutran, ou o Demutran identificar que algo pode ser melhor resolvido e levar essa demanda à Secretaria de Infraestrutura também, né? Sim, é uma via de mão dupla. É uma via de mão dupla. Essas constantes reuniões que o Demutran tem com a Secretaria de Infraestrutura é importante por conta disso, né? Porque há esse feedback de um para o outro, realmente mostrando a necessidade de readaptar. Aqui deu certo, ótimo, maravilha, vamos readaptar isso daqui de alguma forma. A intenção sempre é essa, né? É melhorar. Às vezes, é feito um projeto, eu não vou citar aqui Maracanã, mas às vezes um projeto é feito em qualquer lugar e é questionado por alguma razão. Porque assim, a gente tem que entender que a gente nunca vai atender 100%, agradar 100% das pessoas. Isso. A gente tem que pensar no coletivo, na maioria, né? Então, pode ser que o projeto que visa a melhoria, atender a necessidade da coletividade, venha a entrar em conflito com aquilo que eu, Leistone, quero. Né? Então, a gente tem que entender que sempre vai ter crítica. Não tem como não ter. Mas o ideal vai ser o bem comum no geral. É o maior. É o princípio maior que rege, é o bem da coletividade. Atender à necessidade da maioria. Porque eu tenho uma necessidade, Patrick tem outra, a outra pessoa tem outra. Se a gente for atender às particularidades de cada um, então não anda. Não vai andar. A verdade eu queria é que você deixasse o recado de orientação para o maranauense no geral e passar, principalmente, o calendário do Demutran, em especial desse mês, as blitz, deixar bem orientado para a galera. Você vai provavelmente encontrar uma blitz esse mês em Maracanã e ela vai ser especificamente também sobre orientação. Educativa. Falar sobre essa programação aí, para quem está acompanhando fique sabendo, e o maranauense no geral. Pronto. As nossas atividades,
elas já começaram, né, junto às empresas, junto às escolas. Elas vão até o dia 26, só me engano, é uma sexta-feira. E dia 28 vai ser o encerramento com o passeio ciclístico. Então, esse passeio ciclístico vai ser promovido, né, pelo Demutran de Maracanaú, serão abertas as inscrições, vai ser o encerramento, né? Mas até o dia 26 nós vamos estar praticamente todos os dias, com exceção dos finais de semana, né, de sábado e domingo, em escolas e em empresas, né? Então, a média de atendimento, por exemplo, é uma ou duas empresas por dia, escola também, né? Escola também, 2 por dia ou 1 por dia. E as blitz educativas. O foco principal das blitz educativas são nessas avenidas onde eu te falei. Presidente José Alencar, Padre José Holanda do Vale, aqui próximo ao shopping, né, também, que é muito movimentado, né, aqui no Gereissati. Então, são as principais avenidas onde nós vamos estar com campanha educativa, blitz educativa, para orientar, conscientizar o condutor de que a parte mais sensível, a nossa parte mais sensível não é o bolso, é o nosso corpo, é a nossa vida. Então, a gente tem que zelar não pelo bolso em si, né? Mas sim pela vida de cada um de nós. É isso aí, eu agradeço muito. De nada, eu que agradeço o convite. TV Potiguara está sempre à disposição do Demutran, no geral, para receber e orientar. E assim como o Demutran também está à disposição de vocês, da sociedade. A gente agradece muito. No trânsito, priorize a vida. Daqui a pouquinho, fique sabendo que está de volta para você.